Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, I Ching, a Alquimia dos Números. No caso, se você já está familiarizado com China antiga, taoísmo, talvez até confucionismo, você já sabe o que é o I Ching, né? E, para quem não sabe, o I Ching é basicamente um conjunto de símbolos oraculares, símbolos que são usados para adivinhação, né? Igual o tarô, é bem parecido com o tarô, inclusive. E então nesse livro você vai ter esses textos para adivinhação? Sim e não. Ele é uma ele é uma simplificação. Ele vai ter sim o significado mais ou menos de cada símbolo, mas ele não é um livro indicado para consulta, né? Para consulta seria mais esse aqui, ó. Esse calhamaço aqui, que eu pretendo terminar de ler, apesar que ler uma vez, né, igual um romance, não é o ideal para esse tipo de livro, mas enfim. E eu pretendo trazer uma análise mais profunda ainda, né? Mas isso aí vai vir com o tempo. E o que fala esse livro, né? Se vocês podem ver aqui, a gente tem alguns símbolos já, né? E cada símbolo é formado de uma linha contínua e uma linha quebrada, né? E vocês podem ver também o símbolo do Yin Yang, né? Que é bem famoso a essa altura. E tudo se resolve em torno disso. As linhas contínuas são Yang e as linhas quebradas são Yin. Energia masculina e energia feminina, né? Yang masculina e Yin feminina. E qual que é a premissa dos símbolos do I Ching? A premissa é que eles são organizações de energia Yin e Yang. É um sistema binário. Você coloca um em cima do outro e vai aumentando o número de símbolos. Então, no caso, na capa do livro vocês podem ver os trigramas, né? Ou seja, 3 unidades de Yin ou Yang, 3 unidades binárias. Mas o I Ching trabalha principalmente em cima dos hexagramas, que são 2 trigramas, um interagindo com o outro, né? Então a gente tem vários conceitos, né? É curioso, a gente começa com o... Eu não sei chinês, é claro, né? Mas eu vou fazer minha tentativa com o Xian, que seria 100% energia Yang, né? Que seria algo mais celeste, algo divino e etc, né? O mundo superior, a dimensão superior, etc, né? E é bem relacionado com o celeste mesmo, né? Mas é basicamente materialização da energia Yang, é 100% energia Yang. E a gente vai até o Kun, não sei se fala assim, mas que é a materialização da energia Yin, que é o princípio da Terra, basicamente. O terreno, o mundano, mas não necessariamente tão negativo assim, mas por vezes negativado, né? Algo quase material vão, né? Mas não necessariamente, às vezes é até bem romantizado, né? Como a terra fértil que permite a energia Yang florescer, né? Mas sempre numa posição subordinada, né? Afinal, a gente está falando da China, de tradição confucionista, né? Enfim, e é claro, a gente vai ter todas as possibilidades binárias, no total 64 hexagramas,
Por isso que eu falei que é bem próximo do tarô, né? O tarô tem 78, o I Ching tem 64. Mas, diferente do tarô, em vez de ser por imagem, por carta, o significado do I Ching é por meio de texto, né? Hoje em dia, o I Ching passou por um processo muito curioso, porque ele é muito antigo, né? Esse livro aqui, ele traz datas absurdas, né? Porque ele vem da tradição taoísta, da tradição religiosa. Se não me engano, ele fala que o I Ching tem questão de mais de 5.000 anos. Quanto que se você pega o outro livro que eu mostrei, que é uma tradução mais acadêmica, ele já é mais conservador, né? Talvez 500 anos antes de Cristo, os primórdios, né? Usando só os símbolos. Perceba, né? Isso coloca talvez até anterior à escrita, mesmo na China. Se você está familiarizado com religião e, e as tradições antigas do Ocidente, qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando desenvolveram uma escrita decente, vamos dizer assim, né? Na Grécia, por exemplo. Eles foram lá e escreveram, anotaram os poemas épicos, as coisas mais práticas da cultura, né? As coisas importantes da cultura. A mesma coisa aconteceu na China, porque o I Ching, ele é muito influente. Ele é muito importante na cultura chinesa. Então, assim que começou esse movimento mais forte de escrita, eles começaram a fazer anotações sobre o significado dos símbolos, até por medo de se perder essa tradição que era muito importante. Os adivinhos prestavam serviço principalmente para os reis. Era algo reis, imperadores, né? Era algo bem alto nível, né? Então, eles começaram a notar. Mas, não sei se vocês estão familiarizados com a linguagem chinesa, mas ela é muito abstrata. Você precisa de muito contexto. E a escrita, ela é pior ainda, porque ela é muito abrangente, né? Basicamente, você interpreta o que teu subconsciente deixa, né? Então chegou um momento que a própria anotação estava abstrata, estava muito distante. Então eles fizeram novas interpretações, novas anotações. E assim foi indo. Acredito que tenha pelo menos 4 camadas do I Ching. Uma delas, inclusive, supostamente foi escrita por Confúcio. Provavelmente foi por outros acadêmicos confucionistas, né? Mas, enfim, se é que Confúcio existiu. Enfim. Mas voltando pro livro, esse livro é uma introdução ao I Ching. Porque o I Ching não é um livro que você vai ler a primeira vez e você vai entender, né? Talvez nem a 10ª vez. Mas essa introdução aqui, ela ajuda muito a entender os conceitos básicos pelo lado do taoísmo, porque ele é escrito pelo Wu Jisheng. Não sei. Enfim, mas esse cara aqui é bem interessante. Eu dei uma pesquisada e ele era basicamente o papa brasileiro do taoísmo, né? Ele veio diretamente de Taiwan e ele era um clérigo taoísta bem forte. Pra quem não sabe, taoísmo é uma religião, né? Filosofia barra religião, mas tem uma organização tipo igreja católica mesmo, né? Ele era, né? Faleceu não tão recentemente, mas há alguns anos. Ele era o patriarca do taoísmo, pelo menos a linha taiwanesa, né, de onde ele veio, no Brasil. E ele tinha vários problemas de saúde, né? Inclusive foi assim que ele entrou em contato com o taoísmo, né? O pai dele praticava acupuntura e outras práticas com ele para ajudar nessa questão, mas por mais que deu para prolongar bastante a vida dele, ele acabou falecendo ainda meio jovem.
mas deixou esse legado pra gente, que eu acho que vale muito a pena, porque se você é curioso por culturas diferentes, aqui tá uma chave para você entender a base, né, da simbologia chinesa, né? Isso é bem curioso. E você vê a interpretação da própria tradição taoísta, né? Claro, se você for ver de uma forma acadêmica, não dá para tirar 100% ao pé da letra esse livro, mas é curioso ver mais uma das perspectivas que a própria linguagem abstrata, né, chinesa permite, né? Então, é uma leitura muito boa. Como eu disse, aí não é um livro de consulta para o I Ching. Ele é uma introdução, ele é uma preparação para você entender melhor a lógica do taoísmo, principalmente em torno do I Ching. Mas eu recomendo, viu? Ele é um livro muito interessante para você começar a entender a lógica do taoísmo. Ele trabalha bastante em torno dos 3 primeiros números, né? 4, na verdade, porque tem o 0 também. Mas ele trabalha bastante esses conceitos. O conceito do Taiji, que é basicamente o que a gente chamaria de Yin Yang, né? Que é o mônada, é o 1, mas que também é 2, né? A dualidade é muito forte. Mas também tem a ideia do movimento crescente e decrescente, digamos assim, da alternância. Isso é muito interessante, né? Ao final do livro vai ter uma parte mais da numerologia do taoísmo mais prático, né? Que eu acho um pouco viajado, né? Bem parecido com a questão da numerologia pitagórica, né? Bem, são relações bem abstratas, assim, que eu não vejo muito sentido, né? Mas a parte filosófica, né, principalmente do começo, do taoísmo em geral, é muito interessante, assim, né? É muito curioso e eu diria até muito prático, de certa forma, né? Inclusive, depois que eu li esse livro, eu comecei a entender muito melhor o Arte da Guerra, porque tem muito dessa ideia, né, do movimento constante, da alternância, de quebrar o ritmo natural, digamos assim, né? E que é o ritmo natural que a gente aprende no taoísmo. Enfim, acabei falando não tanto desse livro em si, mas é porque falar desse livro é falar do taoísmo e do I Ching como um todo, né? Como um fenômeno, como uma fonte primária. Esse livro é basicamente uma análise de fonte de muitos séculos, com várias camadas, e é bem curioso ver como a tradição taoísta ela reflete muito a tradição acadêmica ocidental. O próprio autor ele faz comentários sobre as fontes primárias, o que é muito interessante, né? Porque você não tá só indo da viagem do autor. Você tá vendo da onde ele tá tirando aquelas interpretações, né? E pra mim, como historiador, isso é magnífico, né? Porque é o tipo de coisa que eu tô acostumado. E como uma pessoa muito cética, né? Eu podia falar, então é daí que ele tá tirando? Por que será que ele tá pensando isso disso, né? Pra mim não faz sentido. Enfim, é uma coisa bem curiosa, bem interessante de ver. E eu gostei muito dessa leitura. A parte dos números, né? Eu achei meio viajado, mas dá pra entender, né? É a mesma lógica da numerologia pitagórica. Inclusive, me assustou até quando eu tava lendo a teologia da aritmética que tem muita coisa em comum. Isso é bem bizarro. Principalmente até o número 3, né? Na numerologia pitagórica, mais ou menos os conceitos do zero, do Wuji, e do Taiji, do um, do mônada, eles são unidos, né? Porque aparentemente não tinha o zero
na filosofia grega, né? Mas as relações são muito claras, né? Relações, no caso, formais, né? Eu não sei se teve alguma influência, talvez, mas não tenho certeza, né? Enfim, esse é um livro bem interessante, né? Para quem gosta de filosofia no sentido mais essencial, mais basilar, eu recomendo muito. Para quem gosta de culturas asiáticas, isso aqui é uma introdução à base, porque o I Ching ele realmente é a base intelectual da cultura chinesa que influenciou a cultura japonesa, até a indiana, com certeza, de tabela, mas influenciou, né? Porque sempre teve muita troca lá, budismo, por exemplo. Enfim, é uma leitura muito boa para todo mundo, eu diria, né? Pior dos casos, você vai fazer uma jornada para olhar para si mesmo, né? E ver um mundo melhor, né? Isso é muito interessante, eu gosto muito desse aspecto do taoísmo, né? Porque, como eu disse, é cultura chinesa, né? É linguagem chinesa. Então, qualquer coisa na cultura chinesa, na linguagem chinesa, te faz olhar para dentro porque é muito o que você olha, o que você entende é o que o seu subconsciente deixa, né? Enfim, acredito que sobre esse livro é isso. Eu recomendo para todo mundo, na verdade. Se você pretende começar com o I Ching, né, o livro maior, digamos assim, né? É uma introdução perfeita. Tem na Amazon. Eu nem sei se eles não imprimem lá pela Amazon mesmo, mas enfim, não foi muito caro e foi uma leitura muito leve, muito suave. Até eu que não tinha muito costume de ler, eu li todas as 140 e poucas páginas, 150 por aí. E foi muito tranquilo assim, né? Então é isso, eu recomendo esse livro e bons estudos para vocês. Falou!